E se eu te dissesse que uma jovem foi amaldiçoada desde o dia em que nasceu por causa dos seus olhos, que diziam que ela trazia azar, que sua cor de olhos rara era a marca do diabo, que quem olhasse para ela seria condenado? Iris tinha apenas 22 anos quando sua própria mãe a expulsou de casa, gritando que ela era uma vergonha, uma aberração que manchava o nome da família. Desde criança, ela cresceu ouvindo sussurros venenosos pelas ruas. Filha do demônio. Olhos azuis em corpo moreno são marca da desgraça. Não olha nos olhos dela, senão o azar te pega. Sua mãe, Severina, mal conseguia encará-la, ordenando sempre: abaixa a cabeça quando andar na rua. Já basta a vergonha que você me traz. Iris viveu 22 anos invisível, escondida, trabalhando de sol a sol apenas para ter o direito de existir em silêncio. Quando recusou se casar com um homem violento e bêbado, que só a aceitava porque ninguém mais o queria, foi jogada para fora de casa com nada além de roupas velhas e um coração despedaçado. Mas foi exatamente quando ela havia perdido tudo que encontrou, quem mudaria sua vida para sempre. Um jovem indígena, guerreiro respeitado e destemido chamado Ararê, viu beleza exatamente onde todos enxergavam defeito. Ele desafiou sua tribo inteira. Enfrentou superstições ancestrais que diziam que olhos claros traziam morte, e arriscou tudo: sua posição, seu respeito, sua própria segurança, para provar que aqueles olhos não eram maldição. Eram o reflexo da alma mais pura que ele já havia conhecido. Essa é a história de Iris e Ararê, um amor que nasceu do preconceito mais profundo e floresceu desafiando crenças milenares. Um amor que provou que a verdadeira coragem está em enxergar além do que o mundo te ensina a temer. Prepare-se para se emocionar com uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração. Se essa história já tocou seu coração nos primeiros segundos, não sai daqui sem se inscrever no canal agora. A sua inscrição mostra que ainda existe espaço para histórias que desafiam o preconceito e provam que a verdadeira beleza está em enxergar além das aparências. Curte o vídeo agora mesmo. Cada like ajuda a gente a continuar contando histórias que fazem você sentir de verdade. Histórias que celebram o amor que vence todas as barreiras. Ativa o sininho para não perder nenhuma história que vai emocionar e transformar sua forma de ver o mundo. Iris tinha 22 anos quando essa história começou de verdade. Cabelos negros lisos que desciam até a cintura como cascata de ébano, pele morena clara que brilhava sob o sol do interior, corpo delicado, mas forte, moldado por anos de trabalho duro, mãos calejadas de tanto plantar, colher, carregar, sofrer. Mas nada disso importava. Nada do que ela era por dentro, nada da sua força, nada da sua bondade fazia diferença. O que todos viam primeiro, o que definia toda a sua existência desde o momento em que abriu os olhos pela primeira vez, eram seus olhos. Olhos de um azul cristalino, transparente, raro, quase sobrenatural. Olhos que pareciam ter capturado um pedaço do céu e guardado para sempre. Uma anomalia genética que em qualquer outro lugar do mundo seria considerada bela, exótica, especial. Mas ali, naquela pequena comunidade rural perdida no interior do Brasil, próxima às terras indígenas, onde as tradições antigas ainda ditavam a vida das pessoas, aqueles olhos eram vistos como maldição. Desde o dia em que nasceu, Iris carregou o peso de superstições cruéis que esmagavam sua alma um pouco mais a cada dia. Filha do demônio, sussurravam as mulheres mais velhas quando a viam passar, fazendo o sinal da cruz e cuspindo 3 vezes no chão. Olhos azuis em corpo moreno são marca da desgraça, diziam os homens, desviando o olhar como se apenas encará-la pudesse trazer azar para suas famílias. Essa menina vai trazer ruína para todos nós, profetizavam com certeza absoluta. Sua própria mãe, Severina, uma mulher quebrada pela pobreza, pelo abandono do marido, pelo preconceito implacável da comunidade, mal conseguia olhar nos olhos da filha sem sentir vergonha queimar no peito. Abaixa a cabeça quando andar na rua. Ela ordenava com voz cansada toda vez que Iris precisava sair de casa. Não olha nos olhos de ninguém. Não conversa com ninguém. Já basta a vergonha que você me traz só por existir. Iris cresceu invisível, escondida, como se sua existência fosse um erro terrível que precisava ser ocultado do mundo.
Ela não frequentava festas da comunidade, não tinha amigas para conversar e rir, não conhecia o que era ser tocada com carinho, ser abraçada com afeto, ser olhada com amor. Trabalhava de sol a sol na pequena propriedade miserável da família, plantando mandioca sob o calor escaldante, colhendo milho até os dedos sangrarem, carregando baldes pesados de água do rio distante, sempre de cabeça baixa, sempre tentando desaparecer, sempre desejando ser invisível de verdade. Quando completou 18 anos, sua mãe tentou casá-la com Zé Raimundo, um homem viúvo de 50 anos, bêbado inveterado e conhecido por bater na primeira esposa, até o dia em que ela morreu de febre sem forças para lutar pela vida. Ele aceitava se casar com Iris apenas porque não conseguia nenhuma outra mulher, porque era velho, violento e ninguém o queria. Ele não se importa com seus olhos, a mãe disse com voz que misturava alívio e desespero, como se aquilo fosse uma bênção do céu. É a única chance que você tem de ter um teto e comida. Aceita e agradece. Mas Iris, pela primeira vez em toda sua vida de submissão e silêncio, disse não. Pela primeira vez, encontrou coragem de recusar o destino que queriam impor sobre ela, e pagou caro por esse ato de rebeldia. Foi expulsa de casa no mesmo dia. Vai viver na floresta com seus demônios. A mãe gritou com raiva de quem estava perdendo a chance de se livrar de um fardo, jogando suas poucas roupas velhas e rasgadas na lama da frente da casa. Nunca mais volte aqui. Você não é mais minha filha. E assim, com apenas uma trouxa miserável de roupas que nem aqueciam direito, com o coração despedaçado em 1000 pedaços, com lágrimas queimando o rosto, Iris caminhou mata adentro, sem saber para onde ir, sem ter para onde voltar, sem ter nada além da dor de ser rejeitada, até pela própria mãe. Foi durante essa caminhada desesperada, quando Iris já não tinha forças nem esperanças e estava começando a aceitar que talvez morrer sozinha na floresta fosse seu destino inevitável, que ela o viu pela primeira vez. Ararê. Ele tinha 28 anos, corpo atlético e forte marcado por pinturas tradicionais de urucum e genipapo, que contavam histórias de batalhas vencidas e animais caçados, cabelos negros compridos presos com um cordão trançado de fibra vegetal, olhar intenso que parecia enxergar através das pessoas, e uma presença que comandava respeito natural. Era guerreiro e caçador respeitado de sua tribo, conhecido por sua coragem que beirava a loucura quando protegia os seus, por sua habilidade excepcional com arco e flecha, que nunca errava o alvo, por sua sabedoria surpreendente apesar da juventude. Ele estava caçando uma paca que havia escapado de sua primeira flecha quando ouviu o som inconfundível de alguém chorando. Seguiu cautelosamente arco em punho, até encontrar Iris sentada ao pé de uma árvore gigante, abraçada aos próprios joelhos, tremendo de frio e medo, pequena e quebrada como um pássaro ferido. Quando ela levantou o rosto molhado de lágrimas e seus olhos azuis cristalinos encontraram os dele, Ararê ficou completamente paralisado, não de medo, não de repulsa, não de horror como ela estava acostumada a ver nos rostos das pessoas, mas de fascínio absoluto. Ele nunca havia visto nada assim em toda a sua vida. Aqueles olhos eram como o céu infinito refletido na água mais limpa do rio sagrado, como pedras preciosas raras escondidas nas profundezas da mata, como algo divino que os espíritos haviam colocado naquela mulher para marcá-la como especial, como escolhida. Você está perdida? Ele perguntou em português com sotaque carregado e melodioso, guardando o arco e se aproximando devagar para não assustá-la ainda mais. Iris abaixou a cabeça imediatamente, o instinto de esconder os olhos mais forte do que qualquer coisa, mais forte até que o medo de estar sozinha na floresta com um estranho. Não olha para mim, ela sussurrou com voz quebrada pela dor de uma vida inteira de rejeição. Dizem que quem olha nos meus olhos tem azar. Dizem que eu sou maldição. Dizem que trago desgraça. Por favor, só me deixa aqui e vai embora antes que eu traga má sorte para você também. Ararê sentiu o coração apertar de compaixão e raiva. Raiva de quem havia feito aquela mulher acreditar que era maldição. Ele se ajoelhou na frente dela e com delicadeza infinita pegou o queixo dela com os dedos, levantando seu rosto devagar, até que ela não tivesse escolha senão olhar nos olhos dele. Então eu quero ser amaldiçoado, ele disse com firmeza absoluta,
com convicção que vinha do fundo da alma, porque nunca vi beleza maior em toda a minha vida. Ararê levou Íris para sua aldeia, contrariando todos os conselhos de prudência que ecoavam em sua mente. Ele sabia que estava desafiando tradições antigas, que estava arriscando sua reputação, mas algo mais forte que a razão o impulsionava a proteger aquela mulher. Quando chegaram à entrada da aldeia ao entardecer, a reação foi imediata e violenta como uma tempestade súbita. As mulheres que preparavam a refeição comunal gritaram de horror, deixando panelas de barro caírem e se estilhaçarem no chão. Elas se afastaram correndo como se Íris carregasse uma doença contagiosa e mortal, arrastando as crianças para longe, cobrindo os olhos dos pequenos para que não olhassem diretamente para ela. Os homens largaram suas ferramentas e pegaram suas lanças com pontas afiadas, formando uma barreira humana, prontos para expulsar aquela intrusa que ousava profanar a terra sagrada da tribo. Ela tem olhos azuis, é um espírito maligno disfarçado de mulher. Gritavam com vozes carregadas de medo ancestral. Mulher de olhos claros traz morte para a tribo. As histórias antigas falam disso. Ela vai atrair os espíritos da doença e da fome. O pânico se espalhava como fogo na mata seca. Crianças choravam agarradas às mães. Anciãos sussurravam orações de proteção. Guerreiros empunhavam armas com mãos trêmulas não de covardia, mas de terror supersticioso. Mas Ararê se colocou firmemente na frente de Íris, braços abertos em proteção absoluta, corpo tenso pronto para lutar se necessário. Ela precisa de abrigo, ele disse com voz que não aceitava contestação. Está sozinha, machucada, sem ter para onde ir, sem ter ninguém no mundo. Nós não somos povo que abandona quem precisa de ajuda. Cacique Ubirajara, um homem imponente de 55 anos de autoridade inquestionável, construída através de décadas de liderança sábia, cicatrizes de batalhas antigas marcando seu peito, cocar de penas de arara vermelha indicando seu status, se aproximou lentamente, cada passo medido e deliberado. Ele estudou Íris com olhos desconfiados, mas não cruéis, vendo a jovem tremer de medo atrás de Ararê, vendo as lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto, vendo a vulnerabilidade absoluta de alguém que já não tinha nada a perder. Por que você a trouxe aqui, Ararê? Ele perguntou com voz grave que ecoava a autoridade. Você sabe das histórias antigas. Você cresceu ouvindo as lendas que nossos avós contavam. Olhos claros em sangue escuro são sinal de espíritos que não encontraram paz, que vagam entre os mundos causando desequilíbrio. Por que você arrisca a segurança de todos por uma estranha? Ararê manteve sua posição, olhando diretamente nos olhos do cacique sem desviar, sem mostrar fraqueza. E se as histórias antigas estiverem erradas, meu cacique? E se forem apenas medos de tempos antigos, quando não entendíamos o mundo? E se julgarmos sem conhecer, sem dar chance, sem ver além do que nossos olhos mostram? A tensão era tão palpável que parecia possível cortar o ar com uma faca. Ninguém ousava respirar alto. O destino de Íris estava sendo decidido naquele momento. Finalmente, Pajé Moacir, o curandeiro mais velho da tribo, um homem de quase 80 anos cuja palavra tinha peso de lei espiritual, corpo curvado pelo tempo, mas olhos ainda penetrantes e sábios, se aproximou apoiado em seu cajado sagrado decorado com penas e ossos. Ele observou Íris por um longo momento que pareceu uma eternidade, estudando não apenas seus olhos, mas sua essência, sua energia, sua alma. Ela pode ficar 3 dias. Ele finalmente declarou com voz rouca, mas firme. Vou consultar os espíritos através das plantas sagradas e dos sonhos. Se eles aprovarem sua presença, se mostrarem que ela não traz perigo, ela fica. Se condenarem, se os sinais forem negativos, ela parte ao amanhecer do 4º dia e nunca mais volta. Era a única solução que acalmaria a tribo inquieta, o único compromisso que satisfaria tanto os que queriam expulsá-la imediatamente, quanto aqueles dispostos a dar uma chance. Ararê concordou com um aceno de cabeça, aceitando os termos. Mas já sabia no fundo do coração, com uma certeza que vinha da alma, ele não a deixaria partir, acontecesse o que acontecesse. Mesmo que precisasse abandonar sua tribo, seu povo, tudo o que conhecia, ele não a deixaria sozinha de novo. Durante aqueles 3 dias tensos e angustiantes,
Íris permaneceu isolada em uma oca pequena e afastada no limite da aldeia, recebendo apenas água em cabaça e algumas frutas deixadas na entrada por mãos anônimas que nunca se mostravam. Ninguém falava com ela. Ninguém se aproximava. Ninguém olhava em sua direção quando passavam perto. Era como se ela fosse um fantasma, invisível e inexistente. Exceto Ararê. Ele vinha todas as noites quando a escuridão cobria a aldeia e a maioria já dormia, trazendo comida escondida sob sua túnica. Peixe assado, mandioca cozida, frutas frescas, água limpa do rio. Ele se sentava do lado de fora da oca e conversava baixinho para que ninguém ouvisse, contando histórias de sua infância, fazendo perguntas gentis, tentando fazer Íris sorrir mesmo que fosse um pouquinho. "Por que você está fazendo isso?" Íris perguntou na segunda noite, a voz embargada de emoção, os olhos azuis brilhando de lágrimas contidas que ameaçavam transbordar a qualquer momento. "Você vai ser castigado por me ajudar. Seu povo vai te julgar. Você pode perder tudo por causa de mim." Ararê se sentou ao lado dela mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que ela sentisse que não estava mais sozinha. "Porque pela primeira vez na vida, eu olhei para alguém e senti que os espíritos estavam falando diretamente comigo." Ele respondeu com sinceridade absoluta. "Seus olhos não são maldição, Íris. São sinal de que você é diferente do restante do mundo. E diferente não significa errado. Significa especial. Significa única. Significa que você tem um propósito que ainda não entendemos." Pela primeira vez em seus 22 anos de existência dolorosa, Íris chorou não de dor, não de rejeição, não de solidão, mas de alívio puro. Alguém finalmente a via como ser humano, como pessoa com sentimentos e sonhos. Alguém finalmente enxergava além da superstição cruel, além do medo irracional, além da superfície. Tainá, a irmã mais nova de Ararê, uma jovem linda de 19 anos de espírito rebelde que sempre questionava as tradições rígidas, também começou a se aproximar escondida durante o dia, quando os outros estavam ocupados. "Meu irmão está certo", ela sussurrou em uma visita furtiva na tarde do segundo dia, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém a via. "Seus olhos são lindos. São como o céu depois da chuva, como gemas raras. Eu queria ter olhos assim. Você não é maldição. Você é presente." Aquela amizade inesperada e corajosa plantou a primeira semente frágil de esperança no coração devastado de Íris. Talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um lugar no mundo onde não precisasse se esconder. No terceiro dia, quando o sol ainda não havia nascido completamente, Pajé Moassi convocou toda a tribo para a oca cerimonial sagrada. O fogo crepitava intensamente no centro do espaço circular. Sombras dançavam nas paredes de palha trançada como espíritos inquietos. Fumaça de ervas sagradas subia em espirais perfumadas. Íris estava ajoelhada no chão de terra batida, completamente vulnerável, tremendo não de frio, mas de medo absoluto, esperando o veredito que decidiria seu destino e talvez o resto de sua vida. O pajé havia passado 3 noites inteiras em jejum rigoroso, consumindo apenas água e plantas sagradas alucinógenas, cantando para os ancestrais com voz rouca até a garganta doer, buscando sinais nos sonhos, nas visões, no voo dos pássaros, no movimento das estrelas. Seu rosto estava marcado pela exaustão espiritual, olhos fundos mas brilhando com conhecimento de outros mundos. Finalmente, apoiado em seu cajado sagrado, ele falou com voz rouca mas que ecoava a autoridade absoluta. "Os espíritos me mostraram visões poderosas durante minhas 3 noites de transe. Vi água cristalina, pura como nunca vi antes, salvando nossa aldeia de uma grande seca que ainda virá. Vi luz azul brilhante afastando a escuridão que ameaçava engolir nosso povo. Vi esta mulher não como inimiga, mas como aliada." Ele apontou para Íris com mão trêmula. "Seus olhos não são maldição como nossos medos antigos nos fizeram acreditar." Um murmúrio de surpresa absoluta percorreu a assembleia reunida. Pessoas sussurravam entre si, incrédulas, confusas, algumas aliviadas, outras ainda desconfiadas. Mas o pajé continuou com voz mais forte, erguendo a mão ossuda para silenciar todos. "Ela deve provar seu valor para esta tribo. Ela deve mostrar que merece estar aqui não pela beleza rara dos olhos,
mas pela força genuína do espírito, pela pureza do coração, pela disposição de servir. Cacique Ubirajara então se levantou, sua presença imponente comandando o respeito instantâneo de todos. Ela terá um mês completo, declarou com voz que não aceitava contestação. Um mês para se provar útil, para aprender nossos costumes sagrados, para mostrar através de ações que não traz desgraça, mas sim valor. Depois disso, reuniremos novo conselho e decidiremos se fica permanentemente entre nós ou se deve partir em paz. Ararê sentiu alívio imenso inundar seu peito como água fresca. Um mês. Era tempo suficiente para mostrar a todos exatamente quem Íris realmente era por dentro. Íris se dedicou como nunca havia se dedicado a nada em toda sua vida de trabalho duro. Acordava antes mesmo do sol nascer, quando o céu ainda estava pintado de roxo e azul escuro, e ajudava as mulheres a buscar água pesada em potes de barro nas costas, caminhando longas distâncias até o rio. Aprendia a tecer cestos intrincados mesmo com os dedos sangrando de tanto errar os pontos, mesmo com as palhas cortando sua pele delicada, nunca reclamando, nunca desistindo. Tainá se tornou sua professora dedicada e amiga verdadeira, ensinando-lhe palavras na língua tupi com paciência infinita, mostrando-lhe como preparar farinha de mandioca do jeito tradicional, como identificar plantas medicinais na mata densa, como cozinhar pratos típicos. Aos poucos, muito lentamente, como o rio que muda seu curso, a desconfiança profunda começou a dar lugar à curiosidade genuína. Cunhã Moema, uma das anciãs mais rígidas e tradicionalistas da tribo, observava Íris trabalhar incansavelmente todos os dias sob sol escaldante. Depois de 2 semanas completas, ela finalmente se aproximou. Você trabalha mais e reclama menos que muitas mulheres que nasceram aqui e cresceram conhecendo nossa vida, disse com voz que não era mais hostil, mas respeitosa. Talvez o pajé estivesse certo sobre você afinal. Quando uma criança pequena chamada Inayê se machucou gravemente ao cair de uma árvore alta, quebrando o braço e sangrando muito, foi Íris quem correu imediatamente para ajudar sem pensar 2 vezes. Ela rasgou sua própria roupa para fazer bandagens improvisadas, lembrando-se de técnicas de primeiros socorros que havia visto sua avó usar anos atrás. A criança sobreviveu graças à sua ação rápida, e aquele ato puro de compaixão espontânea quebrou mais barreiras invisíveis do que 1000 palavras bonitas jamais quebrariam. Mas a verdadeira transformação profunda acontecia entre Íris e Ararê. Eles se encontravam secretamente à beira do rio ao entardecer, quando o trabalho do dia terminava, conversando sobre tudo e nada sob o céu que mudava de cor. Ele contava sobre sua vida, sobre ter perdido o pai amado em uma caçada perigosa quando tinha apenas 15 anos, sobre a responsabilidade pesada de proteger a tribo. Ela contava sobre a solidão esmagadora que carregou a vida inteira, sobre nunca ter sido abraçada com carinho genuíno, sobre achar que nasceu errada e defeituosa. Você não nasceu errada, Ararê disse uma noite especial, ousando tocar o rosto dela pela primeira vez com dedos gentis. Você nasceu exatamente como deveria ser. E foi ali, com o sol se pondo e pintando o céu de laranja flamejante e rosa delicado, que ele a beijou pela primeira vez. Um beijo suave, respeitoso, mas carregado de promessa sincera de amor eterno. Quando o mês de prova estava quase terminando, e parecia que Íris seria finalmente aceita permanentemente pela tribo, Guaraci chegou inesperadamente à aldeia. Ele era um guerreiro imponente de uma tribo aliada distante, conhecido por toda a região por sua força descomunal em batalha e sua arrogância insuportável. Vinha oficialmente negociar trocas comerciais importantes de ferramentas e alimentos, mas quando viu Íris pela primeira vez, seus olhos se arregalaram e ele ficou completamente obcecado. Ela tem olhos de céu limpo após tempestade, declarou diante de todos na praça central sem qualquer sutileza. Nunca vi mulher assim em todas as aldeias que já visitei. Quero levá-la como esposa principal para minha aldeia. Ofereço 10 arcos novos, 20 flechas com pontas de pedra, cestos de milho e mandioca. A proposta ousada causou comoção imediata e divisão profunda. Algumas pessoas acharam que era a solução perfeita. Íris sairia dali e levaria qualquer possível má sorte residual com ela para longe.
Outras, que já haviam aprendido a respeitá-la genuinamente pelo trabalho e caráter, ficaram divididas entre tradição e justiça. Mas Ararê sentiu raiva queimar no peito como fogo incontrolável, algo que nunca havia sentido com tanta intensidade. Ela não é um objeto valioso para ser negociado como mercadoria, ele disse com voz perigosamente baixa e controlada. Guaraci riu alto, provocador e arrogante. Você a quer para você mesmo, é isso? Um guerreiro respeitado como você, completamente obcecado por uma mulher amaldiçoada que nem é do seu povo? A tensão escalou rapidamente até ponto perigoso. Mãos foram instintivamente para as armas. Músculos se tensionaram preparados para a luta. Cacique Ubirajara interveio firmemente antes que sangue fosse derramado. Íris decidirá seu próprio caminho. É ela, e somente ela, quem escolhe. Nenhum homem decidirá por ela. Todos os olhos se voltaram expectantes para Íris, que estava pálida e tremendo. Guaraci oferecia riqueza material, status social elevado, uma vida completamente longe das memórias dolorosas do passado. Mas quando ela olhou profundamente para Ararê, viu o único homem em todo o mundo que enxergou beleza genuína, exatamente onde todos sempre viram apenas defeito terrível. Eu fico aqui, ela disse com voz clara e firme, que surpreendeu até ela mesma. Meu coração já escolheu seu caminho. E escolheu Ararê. A declaração corajosa de Íris mudou absolutamente tudo na dinâmica da aldeia. Ararê se aproximou dela na frente de toda a tribo reunida, e sem medo do julgamento, sem vergonha da vulnerabilidade, sem hesitação alguma, declarou com voz que ecoava pela praça: Eu amo esta mulher com cada parte do meu ser. Amo seus olhos azuis que todos temeram injustamente. Amo sua força interior que poucos conseguem enxergar. Amo sua bondade que sobreviveu a anos de crueldade. E se a tribo não aceitar nosso amor verdadeiro, irei embora com ela para qualquer lugar que nos aceite. Mas não vou mais esconder o que sinto. Não vou mais fingir que meu coração não escolheu ela. O silêncio que seguiu foi absoluto e pesado. Guaraci, profundamente humilhado diante de todos, cuspiu no chão com raiva e partiu furioso da aldeia, jurando que Ararê se arrependeria dessa escolha estúpida. Mas sua partida dramática não era o fim do desafio real que Íris e Ararê enfrentavam. Cacique Ubirajara convocou novo conselho extraordinário naquela mesma noite. As tochas iluminavam os rostos tensos de todos. Você está genuinamente disposto a desafiar as crenças antigas de nossos ancestrais por ela? Perguntou diretamente a Ararê, com um olhar penetrante que buscava qualquer sinal de dúvida. Estou completamente disposto. Ararê respondeu sem hesitar nem um segundo, olhando o cacique diretamente nos olhos. Assumo qualquer consequência que venha dessa escolha. Pajé Moacir então se levantou lentamente, apoiado em seu cajado sagrado, e todos se viraram para ouvi-lo com respeito reverencial. As crenças antigas que tanto tememos também falam de amor que cura feridas profundas, de união que fortalece tribos inteiras, de coragem que transforma destinos. Se Ararê está disposto a assumir qualquer consequência dessa união, e se Íris provou seu valor através de trabalho duro e compaixão genuína, quem somos nós, meros mortais, para impedir o que os próprios espíritos já uniram através do amor verdadeiro? Cunhamoema, a anciã que antes era tão hostil e tinha liderado vozes contrárias, surpreendeu absolutamente todos ao se levantar e declarar com voz emocionada: ela provou mais coragem real em um mês vivendo entre nós do que muitos provam em uma vida inteira. Ela trabalhou mais duro que nossas próprias filhas. Ela salvou uma de nossas crianças quando poderia ter ignorado. Tem minha aprovação total e minha bênção. Uma a uma, as vozes se levantaram pela assembleia. Algumas ainda contrárias, presas a medos antigos impossíveis de soltar. Mas a maioria esmagadora favorável, tocadas pela coragem de Ararê e pelo caráter provado de Íris. Tainá não conseguiu se conter e correu para abraçar forte a cunhada, que ainda nem era oficialmente da família, rindo e chorando ao mesmo tempo de felicidade pura. E quando Cacique Ubirajara deu a aprovação final oficial, levantando seu bastão de autoridade, Ararê segurou Íris firme nos braços fortes e a girou no ar, riso puro e alegre, ecoando pela aldeia inteira,
contaminando até os mais sérios. Crianças correram ao redor deles rindo também. Mulheres choraram de emoção. Homens bateram nas costas de Ararê em congratulação. Eles teriam que casar em 3 luas, seguindo rigorosamente a tradição cerimonial da tribo. Mas o amor verdadeiro já estava completamente selado naquele momento mágico, sob as estrelas que testemunhavam tudo. 2 semanas antes do casamento tão esperado, quando os preparativos cerimoniais já estavam avançados e a felicidade parecia finalmente garantida, uma seca terrível e devastadora atingiu toda a região sem aviso. Os rios que sempre correram abundantes começaram a secar rapidamente, revelando pedras e lama no fundo. As plantações cuidadosamente cultivadas murcharam sob o sol implacável, folhas virando pó entre os dedos. Animais selvagens partiram desesperados em busca de água, deixando a floresta silenciosa e morta. A tribo inteira entrou em pânico profundo, e as superstições antigas, aquelas que pareciam enterradas e esquecidas, ressurgiram com força total e violenta. É por causa dos olhos dela. Alguns gritavam com dedos acusadores apontados para Íris. Os espíritos estão com raiva furiosa porque aceitamos a amaldiçoada entre nós. Estamos sendo punidos. Jurema, aquela mulher amarga que sempre se opôs ferozmente à presença de Íris desde o primeiro dia, liderou um grupo revoltoso cada vez maior. Ela trouxe a desgraça exatamente como sempre dissemos que aconteceria. Expulsem ela imediatamente antes que todos morramos de sede. Cacique Ubirajara tentou desesperadamente manter a ordem e a razão. Mas o medo primitivo é sempre mais forte que a lógica. Quando uma criança pequena e inocente ficou gravemente doente, delirando de febre alta, tremendo incontrolavelmente, os murmúrios inquietos se tornaram gritos histéricos de pânico. É a maldição terrível dos olhos azuis. Ela deve partir agora, hoje mesmo. Ararê se colocou como sempre fizera desde o início entre Íris e a multidão enfurecida que se aproximava ameaçadoramente. Vocês a culpam sem nenhuma prova real. A seca está atingindo toda a região inteira, não só nossa aldeia. Outras tribos também sofrem. Mas Jurema retrucou com voz cheia de ódio. E por acaso as outras aldeias têm mulheres de olhos amaldiçoados vivendo entre eles? Não tem. Ela deve partir, e deve partir agora mesmo, ou todos morreremos. Íris, com lágrimas quentes escorrendo incontrolavelmente pelo rosto, segurou a mão de Ararê com força desesperada. Talvez eles tenham razão. Ela sussurrou com voz quebrada pela dor insuportável de ver tudo que havia conquistado com tanto esforço desmoronar em questão de dias. Talvez eu realmente seja maldição como sempre disseram. Talvez eu devesse partir para salvar todos vocês. Não, Ararê disse com firmeza absoluta, apertando a mão dela de volta. Não vou deixar você acreditar nisso de novo. Nunca mais. Foi exatamente naquele momento tenso e desesperador que Pajé Moacir, que havia permanecido em silêncio observando tudo com olhos sábios e cansados, levantou-se lentamente, apoiado em seu cajado sagrado. Consultem os espíritos através de mim. Ele ordenou com voz rouca que não aceitava contestação alguma. Vou fazer o ritual definitivo. Ele anunciou solenemente que faria o ritual perigoso de ayahuasca, a beberagem sagrada e poderosa, que permite ver além do véu do mundo físico, que abre portas entre os mundos dos vivos e dos espíritos. Era extremamente arriscado para alguém da idade avançada dele. Seu corpo frágil poderia não suportar, mas era a única forma de acalmar a tribo histérica e descobrir a verdade absoluta. Durante toda uma noite interminável e angustiante, a aldeia inteira esperou em vigília, enquanto o pajé estava em transe profundo dentro da oca cerimonial, seu corpo imóvel, sua respiração quase imperceptível. Íris não conseguia parar de chorar silenciosamente, completamente certa de que o veredito final seria sua expulsão definitiva e permanente. Ararê permaneceu ao lado dela a noite inteira, sem dormir um minuto, segurando sua mão gelada, aquecendo-a com seu amor. Mesmo que os espíritos digam para você partir para longe, ele jurou com voz firme e olhos determinados. Eu vou com você para onde quer que seja. Não vou te deixar sozinha nunca mais. Eu prometo. Quando o sol finalmente nasceu pintando o céu de dourado e vermelho, Pajé Moacir emergiu cambaleante do transe espiritual.
apoiado por ajudantes preocupados, mas com olhos brilhantes de clareza espiritual absoluta, como se tivesse visto verdades fundamentais do universo. Toda a tribo se reuniu rapidamente em silêncio absoluto e reverencial, todos segurando a respiração. Os espíritos me mostraram a verdade completa. Ele começou com voz fraca, mas firme, que ecoava a autoridade divina. A seca terrível não veio por causa dos olhos azuis de íris. Veio para testar nossa fé verdadeira, nossa compaixão genuína, nossa capacidade de amar além do medo irracional. E me mostraram algo mais importante ainda. Íris não é maldição como temíamos. Ela é bênção enviada pelos céus. Seus olhos raros são sinal sagrado de que ela tem conexão especial com as águas sagradas que dão vida. Ele apontou com mão trêmula para o horizonte distante, onde nuvens escuras começavam milagrosamente a se formar, as primeiras em semanas intermináveis de seca. Os espíritos enviarão chuva abundante não apesar dela estar aqui, mas exatamente por causa dela, porque aceitá-la foi aceitar que a verdadeira sabedoria está em enxergar além das aparências enganosas. Como se respondendo diretamente às palavras proféticas do pajé, os primeiros pingos grossos de chuva começaram a cair do céu. Depois, mais pingos, e mais, até se transformar rapidamente em chuva abundante e generosa, que encharcou a terra seca e rachada, que encheu os rios vazios, que salvou as plantações, e fez absolutamente todos gritarem de alegria pura e alívio profundo, abraçando uns aos outros, dançando sob a chuva milagrosa, chorando de felicidade. Na lua cheia seguinte, sob céu limpo e estrelado depois da chuva milagrosa que salvou a aldeia, Íris e Ararê se casaram em uma cerimônia emocionante que uniu toda a tribo em celebração. Ela foi cuidadosamente pintada com urucum vermelho vibrante e genipapo preto profundo em padrões tradicionais que contavam histórias de superação e amor, usando um cocar magnífico de penas brancas puras que Tainá havia feito especialmente para ela, com dedicação de semanas. Seus olhos azuis cristalinos brilhavam intensamente de felicidade pura e genuína, não mais escondidos com vergonha, não mais abaixados com medo, mas celebrados abertamente como símbolo de beleza única. Cunhã Moema, a anciã respeitada que antes a rejeitava cruelmente, foi quem teve a honra de colocar o colar sagrado de sementes e pedras no pescoço de Íris, sussurrando com voz emocionada e olhos marejados: "Perdoe minha cegueira terrível. Perdoe meu medo ignorante. Você nos ensinou a lição mais importante. Que beleza verdadeira vem em todas as formas, cores e manifestações. Até Jurema, aquela mulher amarga que havia liderado a revolta violenta contra Íris, se aproximou visivelmente envergonhada, cabeça baixa. Eu estava completamente errada sobre você, e peço perdão sincero do fundo do meu coração." Quando Ararê e Íris finalmente se beijaram diante de todos sob a lua cheia brilhante, selando a união sagrada, a celebração explosiva durou 3 dias completos e 3 noites intensas. Houve música de tambores e flautas, danças tradicionais ao redor do fogo, comida abundante preparada com alegria, histórias contadas pelos anciãos. E pela primeira vez em toda sua vida de 22 anos de sofrimento, Íris dançou completamente livre sem se esconder, riu alto sem se envergonhar, olhou diretamente nos olhos das pessoas sem medo de rejeição. Ela havia encontrado não apenas o amor romântico que sempre pareceu impossível, mas algo ainda mais precioso e raro: pertencimento verdadeiro. Um lugar no mundo onde ela era não apenas aceita, mas genuinamente amada e valorizada por quem realmente era. Os anos se passaram rapidamente, cheios de amor profundo e propósito significativo. Íris se tornou curandeira extraordinariamente respeitada em toda a região, suas habilidades naturais com plantas medicinais, salvando inúmeras vidas ao longo dos anos. Ela tinha um dom especial, uma conexão com a natureza que parecia quase mágica. As crianças da aldeia a amavam incondicionalmente, corriam para abraçá-la toda vez que a viam, pediam constantemente para olhar de perto seus olhos de céu, como agora eram carinhosamente chamados por todos. Ararê continuou sendo guerreiro exemplar e caçador habilidoso, mas agora lutava também uma batalha diferente e igualmente importante contra preconceitos,
visitando regularmente outras tribos e comunidades distantes, levando a mensagem poderosa de que diferença não é defeito, mas presente. Eles tiveram 4 filhos lindos e saudáveis que encheram suas vidas de alegria. A primeira, uma menina de olhos azuis idênticos aos da mãe, recebeu o nome Iara, que significa Senhora das Águas, em homenagem à profecia do pajé. O segundo filho, Cauã, tinha olhos castanhos escuros do pai, mas herdou a sabedoria e compaixão dos dois. A terceira, Araceli, nasceu com olhos verdes únicos, uma mistura perfeita e rara dos pais. E o caçula, Raoni, tinha olhos castanhos dourados que brilhavam ao sol. Cada um dos filhos cresceu sabendo desde pequenos que a verdadeira beleza está na diversidade, no respeito às diferenças. Íris nunca mais teve qualquer contato com sua mãe biológica Severina. Anos depois, ela recebeu notícia de que Severina havia morrido amarga e completamente sozinha, sem nunca ter pedido perdão, sem nunca ter reconhecido o erro terrível que cometeu. Mas Íris não guardava rancor ou ódio. Ela havia encontrado em Cunhã Moema uma figura materna verdadeira e amorosa, que a amou incondicionalmente, que a aconselhou sabiamente, que celebrou cada conquista até seus últimos dias de vida. 25 anos depois, exatamente daquele dia transformador em que Íris entrou na aldeia como rejeitada e desesperada, ela e Ararê sentavam confortavelmente à beira do mesmo rio sagrado, onde se beijaram apaixonadamente pela primeira vez. Ararê agora tinha 53 anos completos, cabelos negros entremeados com fios prateados que lhe davam aparência distinta, mas ainda mantinha o mesmo olhar intenso e penetrante que a fascinou desde o início. Íris, aos 47 anos, ainda mantinha intacta a beleza hipnotizante dos olhos azuis que agora eram símbolo de honra e bênção em toda a tribo e além. Observavam juntos os netos numerosos brincarem alegremente na água cristalina, as risadas infantis inocentes ecoando melodiosamente pela mata verde. Yara, a filha mais velha, agora com 24 anos, mãe orgulhosa de 3 crianças lindas, se aproximou sorridente com a filha caçula nos braços, uma bebê perfeita de olhos azuis cristalinos, exatamente como a avó. Ela tem seus olhos, mãe, Yara disse com orgulho imenso brilhando no rosto. E vai crescer sabendo desde o primeiro dia que eles são bênção divina, não maldição. Íris segurou a netinha delicada com mãos trêmulas de emoção, lágrimas quentes de felicidade pura, escorrendo livremente pelo rosto envelhecido mas ainda bonito. Você nunca vai conhecer a dor terrível que eu conheci. Ela sussurrou suavemente para o bebê que a olhava curioso. Nunca vai ser rejeitada por sua beleza única, porque seu avô corajoso mudou o mundo inteiro para mim. Ararê envolveu as 2 mulheres que amava com seus braços ainda fortes e disse com voz emocionada: Eu não mudei o mundo sozinho, meu amor. Eu apenas enxerguei o que sempre esteve lá escondido. A beleza verdadeira e profunda que estava obscurecida pelo preconceito cego e pelo medo irracional. Naquela tarde dourada perfeita, com o som relaxante do rio cantando baixinho sua canção eterna e os netos brincando completamente livres, sem conhecer preconceito, ficou absolutamente cristalino. O amor verdadeiro vê muito além do que os olhos físicos mostram superficialmente. Ele enxerga diretamente a alma, e quando temos coragem genuína de amar exatamente o que o mundo inteiro condena injustamente, transformamos não apenas nossas próprias vidas individuais, mas gerações futuras inteiras. Diziam que Íris era uma maldição terrível. Diziam que seus olhos azuis raros traziam desgraça inevitável, que ela deveria ser escondida da sociedade, rejeitada por todos, expulsa para bem longe. Sua própria família biológica a via como vergonha insuportável que manchava o nome de todos. Sua comunidade inteira a tratava como ameaça perigosa à paz e prosperidade. Mas Ararê, um jovem guerreiro corajoso, viu beleza pura exatamente onde todos enxergavam apenas defeito horrível. Ele olhou muito além da superstição cruel, além do medo irracional, além do preconceito profundamente enraizado em gerações de tradições distorcidas. E ao fazer essa escolha radical e transformadora, ele não apenas salvou Íris de uma vida de sofrimento e solidão, ele salvou sua própria alma da cegueira espiritual que aprisionava seu povo inteiro em medos antigos.
Essa história poderosa nos ensina algo fundamental sobre a natureza humana. A verdadeira coragem não está em lutar bravamente contra inimigos externos visíveis, mas em desafiar corajosamente as crenças limitantes invisíveis que nos impedem de amar plenamente, de aceitar completamente, de ver claramente. Ararê arriscou absolutamente tudo: sua posição respeitada na tribo, sua segurança pessoal, o respeito conquistado ao longo de anos. Tudo porque acreditou com convicção inabalável que o amor verdadeiro é infinitamente mais forte que qualquer maldição inventada pelo medo humano. E Íris nos ensina através de sua jornada dolorosa, mas vitoriosa, que não importa quantas vezes o mundo cruel diga que você é errado, defeituoso, amaldiçoado, inadequado, a verdade real sobre quem você genuinamente é só pode ser definida por aqueles que te amam de verdade, que enxergam sua essência além da superfície. Em um mundo moderno que ainda julga impiedosamente pela aparência física, pela cor da pele, pela origem social, pela diferença que assusta, essa história grita uma verdade ancestral e eternamente atual. A beleza real e duradoura está exclusivamente nos olhos iluminados de quem sabe enxergar com o coração aberto, não com os olhos fechados do preconceito. E agora eu te pergunto diretamente com toda a sinceridade: você teria coragem verdadeira de amar profundamente alguém que o mundo inteiro condena? De defender publicamente quem todos rejeitam cruelmente? De enxergar beleza genuína onde todos veem apenas defeito? Se essa história te emocionou profundamente, se ela tocou algo verdadeiro dentro do seu coração, não deixa ela acabar aqui neste vídeo. Se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho das notificações. É exatamente isso que mantém essa jornada transformadora viva e crescendo, que permite continuar contando histórias poderosas, que desafiam preconceitos arraigados e celebram o amor verdadeiro que transforma vidas. Curte esse vídeo agora, porque cada like é um voto importante de que histórias como essa precisam ser contadas com urgência, precisam ser ouvidas por milhões, precisam existir neste mundo. E compartilha com alguém especial que precisa urgentemente lembrar que a verdadeira beleza duradoura não está nas aparências superficiais que envelhecem, mas na coragem rara de amar, além das convenções sociais opressivas. Até a próxima história que vai emocionar você. E nunca se esqueça desta lição. Diziam que ela era uma maldição terrível, mas ele viu claramente a bênção sagrada que ela sempre foi desde o nascimento. Seja como Ararê em sua vida. Enxergue sempre além das aparências.